é gigantesca. O dobro e mais um título tem o Real Madrid em relação ao segundo, Camila. Lá o Modric também recebendo ali a sua medalha. Lá os jogadores do Real Madrid que vão assistir agora a festa do maior adversário. São convocados os jogadores do Barcelona. O professor Flick ali vai ser o primeiro, né? O Hans Flick, alemão. O trabalho começou em maio de 24, comandando o Barcelona. Ele tem 59 anos. O trabalho anterior dele, antes do Barcelona, foi a seleção da Alemanha. E ele puxa a fila. Aí está o Flick, depois o Araújo, os demais jogadores, o Rafinha. Um abraço no presidente do Barcelona. Presidente da Federação Espanhola entregando as medalhas. Araújo, daí o Rafinha, estiloso com esse óculos. Atrás dele o Gavi. O time que entrou em campo hoje do Barça tem uma média de idade de 25 anos. Nossa. Um titular na zaga com 17 anos. O Lamine Yamal titularíssimo, protagonista e craque com 17 anos. A gente fala sobre Pedri, sobre Gavi. Olha a partida de gente grande mesmo, madura do Casador. Cubarsi, ajudando na marcação, o Casador dando uma assistência belíssima para o quinto gol do Barcelona, do Rafinha. Então, assim, é um time organizado, oscilou muito nos últimos jogos, tanto que perdeu a liderança de La Liga. Mas hoje ele entregou a sua melhor versão, inteligência, maturidade para jogar essa partida, para neutralizar os pontos fortes do Real Madrid e para explorar os pontos fracos. Então, imagina esse time daqui a alguns anos. Pois é, ainda tem isso, né? La Masia segue produzindo e La Masia salva, né? Mesmo em momentos complicadíssimos na parte administrativa, isso tem que ser dito, na parte financeira, tem toda a polêmica do fair play financeiro, que eu acho que o clube está errado, né? Utilizou uma manobra jurídica para a inscrição aí de Dani Olmo e do Paulo Vitor. Uma coisa é a parte dessa gestão que precisa ser melhorada, né? Uma bola de neve constante que o Barcelona está precisando solucionar para ontem. Mas analisando campo e bola hoje, superioridade, dominância, foi absoluto no jogo Barça. E a gente viu o Florentino Pérez conversando com o Lewandowski, antes também com o Rafinha. Acho que deve ter pensado, hein? Eu queria esse camisa 11, esse Rafinha no meu time, né? No Real Madrid. Mas bastante simpático ali, né? O presidente do Real Madrid conversando com os jogadores do time que foi campeão. E os lesionados ali também, Christensen e Ter Stegen, junto com o elenco do Barça. E quem vai levantar é o Ter Stegen, né? Tá aí, ó. Capitão, né? Sem o Ter Stegen é o Rafinha que tá com a braçadeira, mas por respeito vai ser ele. Ter Stegen recebe a Supercopa da Espanha 2024-25, a edição 41. E agora, olha o Rafinha com a bandeira do Brasil. Parabéns ao Barcelona, o grande campeão da Supercopa da Espanha 2024-25. A comemoração dos jogadores no King Abdullah Sports em Jeddah, na Arábia Saudita. Vitória por 5-2. Aí o cumprimento, o abraço dos presidentes dos dois times. E a festa lindíssima, hein? Olha que imagem lindíssima do estádio. O King Abdullah Sports, com capacidade para 63 mil torcedores. Passado já de meia-noite lá em Jeddah, meia-noite e 25, numa festa dos jogadores do Barcelona. Com destaque para esse camisa 11, com a bandeira do Brasil. Esse que é, hoje, o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma, o Rafinha. Agradecendo a Renata Ruel, agradecendo ao Fernando Campos, agradecendo ao amigo Fã de Esportes que esteve com a gente nessa transmissão, que acompanhou essa grande final. O Barcelona vencendo por 5-2, sendo campeão. E na sequência, tudo sobre o El Clássico, sobre a final, no Sport Center, com a Mariana Spinelli, com o André Fury, com o Brenner Pires e com o Fábio Luciano. Valeu, pessoal. Abração, continue com a gente. ESPN, a gente vive o esporte. Até a próxima.
Futebol oferecimento. C6 Bank. Comece seu 2025 com mais pontos e cashback. Claro. Conecte-se mais com seu amor de verão. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Ranger Raptor. Não é uma picape, é um monstro. Falar muito sobre o quarteto ofensivo, né, as movimentações, o que eles produziram hoje, mas foi um time que cedeu muitos espaços para o Barcelona no meio-campo, no sistema defensivo, né? A gente, né, o Breler já destacou e a gente vai destacar muito essa noite a atuação do Rafinha, porque é um jogador também que se reinventou, né? Atuava pelo lado direito, acabou em alguns momentos no Barcelona jogando como ponta de lança, um pouco mais centralizado. Hoje jogou ocupando um pouco mais essa faixa do lado esquerdo, mas é isso, assim, a gente pode analisar os contextos dentro da La Liga, enfim, outras competições, mas no jogo de hoje o Real se mostrou muito desequilibrado, assim, com muitos espaços no meio-campo. O Barcelona entendeu rapidamente isso, que poderia ocupar o meio-campo, que poderia usar as costas do Vázquez, por exemplo, para utilizar ainda mais o Rafinha dentro da partida. E assim, uma vitória merecida, né, uma conquista merecida. O Barcelona foi superior durante todo o jogo, durante, né, os 90 minutos. E aí eu também faço, como as palavras do Breler, aí um destaque muito especial para o Rafinha. Porque é um jogador diferente, o capitão do time, um jogador que parece saber mobilizar e motivar também os seus companheiros, principalmente os jogadores mais jovens, e que na questão técnica tem chamado muita atenção. E é curioso, né, André, porque normalmente quando a gente vê clássicos deste tamanho em decisões, normalmente jogo de ida, jogo de volta, existe uma característica diferente. Parece que por esse jogo ser na Arábia, um jogo que não necessariamente determina se a temporada foi um sucesso ou não, os times jogam de forma mais aberta, para o português mais tranquilo, na trocação, e o jogo me pareceu muito isso, né? No início da partida, as duas equipes atacando, o que também permite um placar tão largo. Pois é, Mari, boa noite a todos. Boa noite. O que é mais curioso é que, se por acaso alguém viu o jogo de hoje e só tinha visto o último encontro dessas duas equipes, que foi o 4-0 que o Breler mencionou pelo Campeonato Espanhol, essa pessoa hipotética, fictícia talvez, porque, né, ou você acompanha ou não, né, não tem muito jeito, iria imaginar que tudo o que parecia estar acontecendo naquele dia, quando o Barcelona visitou o Real Madrid e ganhou por 4-0, continua rigorosamente igual hoje, né? E quando, na verdade, mudou muita coisa, né? O Real Madrid, naquele momento, parecia uma equipe completamente desorganizada, desmobilizada. O contrário foi a imagem que o Barcelona deixou. No início, entre aspas, né, do trabalho do Flick, em que o time do Barcelona talvez tenha mostrado uma adesão aos métodos dele, ao futebol que ele enxergava, talvez até mais rápido do que seria o normal. E o Barcelona voou naquele dia como voou hoje. Só que, em termos de momento, os dois times chegaram hoje na situação inversa. O Barcelona, com a aparente recuperação individual do Mbappé, que durante muito tempo pareceu um jogador desconectado dos seus companheiros, uma grande contratação, um tremendo jogador de futebol, mas durante um período até longo ele não deu resposta, apareceu desanimado em campo, com pouca interação, futebolisticamente falando, com os demais companheiros. E isso vem mudando ultimamente, nas últimas semanas. E o nível de jogo coletivo do Real Madrid se elevou de tal forma que hoje a gente poderia falar antes do jogo, olha, se não é equilíbrio